Olá, amigos da usinagem da conformação de metais, começando agora mais um Banner Infometal. Hoje eu estou aqui com o Diógenes Coelho Bezerra, conhecido como Berel, né? Ele é o diretor da Tungalói do Brasil. Berel, muito obrigado aí pela sua presença. Hoje a gente vai conversar sobre usinagem acelerada. Berel, primeiramente, conta um pouco da Tungalói, conta um pouco da história aí dessa empresa que você representa aqui no Brasil e aí a gente vai começar a nossa conversa aqui. Beleza. Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite e também aos amigos aí da Infometal. A ideia hoje do nosso bate-papo é falar um pouquinho sobre um conceito chamado usinagem acelerada, que nós da Tungalói do Brasil já exploramos ele desde o princípio aqui da operação há 12 anos. Mas a Tungalói no Japão já trabalha com esse tipo de ferramenta há 30 anos. A Tungalói é japonesa? Japonesa, uma empresa de 1929. Ah, legal. Uma senhora com mais de 90 anos. Ó, que bacana. E a nossa ideia é justamente levar ao mercado a informação de que o tempo realmente na usinagem é o fator importante e decisivo. Então, tempo é dinheiro. Como diria, nós podemos até equacionar de uma maneira muito simples, né? Máxima produtividade com mínimo custo. Então, a ideia da usinagem acelerada nada mais é do que de pegar as principais contas, aonde realmente o gasto efetivamente acontece, com custo fixo, equipamento, mão de obra, separando matéria-prima, que pensando na peça usinada é um componente importante do custo. Uhum. Então, entendemos que matéria-prima e ferramenta representam aproximadamente 25% do custo total da peça pronta. Certo. Então, ferramenta é 3%. Então, partindo dessa premissa, então se você hoje começa a trabalhar com ferramentas sem custo, você, teoricamente, conseguiria economizar do seu custo total 3%. 3%. Agora, a ferramenta, diferente de outros insumos, ela tem a capacidade de influenciar no consumo, ou seja, no tempo consumido, gasto, pelos outros 75% que compõem o custo total da peça. Perfeito. Então, qual que é a ideia? Então, primeiramente, é a gente sair da discussão do famoso custo-benefício, que nada mais é preço por quantidade produzida, e colocar o fator tempo na equação. Pensar realmente nas três dimensões, naquilo que realmente Ou de uma certa forma, até a gente poderia colocar que quando a pessoa fala custo-benefício, ela tem que juntar o tempo no benefício, né? O benefício não é só quanto que ele gasta de ferramenta, alguma coisa assim. Tem que ver quanto que a peça dele demora para ficar pronta, né? Mas pouca gente acho que faz essa equação, né? Na verdade, muitas pessoas, né, já ouviram falar a expressão, né, da famosa hora-máquina, mas a forma de se calcular a hora-máquina ainda continua sendo, em alguns casos, uma caixa preta. Muitos ainda trabalham naquela política do restaurante por quilo. Coloca lá um monte de insumos, né, os materiais, e no final do dia vê o que sobrou e você apura o seu lucro. Mas você não sabe efetivamente quanto cada cliente consumiu de, vamos dizer, salada, massa, carne. Então, na usinagem, né, é mais ou menos a mesma coisa. Então, você tem uma noção de quantas horas você gastou, você consumiu nas operações, cada ferramenta e também de cada insumo. Mas você levar ao extremo realmente essa análise é o que faz a diferença para você chegar num custo ótimo de produção. Porque, de novo, sem ser redundante, o tempo é dinheiro de verdade. Então não adianta nada você ter uma pastilha, uma ferramenta muito barata, com um rendimento relativamente muito superior àquilo que você tinha como referência, mas aquilo te consome tempo. Então você está recebendo, eventualmente, uma ferramenta de graça que produz bastante, sabe? Faz, sei lá, um número qualquer, né? De 10 peças passou a fazer 100 peças por ponto. Mas aquilo que você consumia fazendo essas mesmas peças em questão de minutos, você passa a gastar horas ou dias. Faz sentido você ficar com o serviço parado na máquina? Sim. Então, é onde a coisa pega. Então, pegando o conceito da usinagem acelerada, falando de produtividade, o que significa na prática mesmo? É potenciômetro de avanço. Então, se você consegue aumentar o seu potenciômetro em 50%, que não é nada absurdo, você com esse 50% mais de avanço, sem mexer em profundidade, velocidade, nada, é avanço mesmo. Para poder simplificar, você vê ali na ponta, você
sem mexer diretamente nos parâmetros, né, em ferramenta, processo, programação, você consegue reduzir esse 75%. De modo que o custo total, levando em consideração inclusive um eventual gasto a mais com ferramenta, pouquinha coisa, de 3 para 4%, resulta no final das contas em 15% de redução. E agora eu vou te fazer a pergunta que de repente quem está assistindo a gente quer fazer. Como é que o dono da empresa, como é que a pessoa que está assistindo a gente, ela consegue ter uma ideia de quanto que ela pode ganhar? Existe algum jeito de uma consultoria? Existe algum jeito deles consultarem vocês e entenderem e terem um número na mão? Porque aqui a gente está falando de percentual e tudo mais, né? O cara olha lá para a máquina e como é que ele faz para sentir quanto que ele põe de dinheiro no bolso, efetivamente? Muito boa pergunta. É o seguinte, quando possível, nós sempre gostamos de iniciar as demonstrações com ferramentas de alto avanço, porque essas são aquelas que de verdade conseguem mostrar na prática um ganho muito grande, muito expressivo de avanço, porque, de novo, o que manda é o avanço, não é somente a velocidade, a rotação, é o avanço efetivo. Se você sair de 5.000 milímetros por minuto e você ir para 10, para 15. Então, como é que a gente consegue fazer isso? Com as ferramentas de alto avanço. Então, por ordem de grandeza, quando você fala de fresamento, por exemplo, comumente nós aí trabalhamos na casa dos décimos de avanço por faca. Uhum. Quando partimos para essa tecnologia de alto avanço, que é o que promove o uso de acelerada, nós estamos falando de milímetros. Entendi. Então, ou seja, a ordem de grandeza, claro, tem que respeitar as condições de máquina, de processo, dispositivo, mas, de um modo geral, é 10 para 1, 10 vezes mais avanço. Aí, ó, então, o potencial 10 vezes mais avanço. Coisa. Então, de novo, o alto avanço realmente é o nosso carro-chefe. Somos reconhecidos, como eu citei no início, é um produto que nós já trabalhamos no desenvolvimento dele há 30 anos, então já são... Pode ser aplicado tanto para ferramentaria quanto para usinagem. Usinagem em geral, geração de energia, aeronáutica, então, hoje até para a produção também, em função da maior capacidade de profundidade, que até então é um fator limitante, mas você também pode aplicar alto avanço na produção. Mas o conceito da usinagem acelerada, ela também pode ser extrapolada para furação, para torneamento. Então, a ideia de se trabalhar com a essência dessa técnica, que nada mais é do que reduzir a espessura média do cavaco. Então, em função do ângulo de posição, você consegue diminuir a espessura do cavaco, fazendo com que seja possível trabalhar com taxas de avanço muito maiores. Então, se você muda o ângulo de posição, por exemplo, de uma aresta de uma broca, você tem o mesmo efeito. É mais difícil, requer estudo. É necessário que um técnico, um engenheiro nosso, possa auxiliar aí na avaliação, na melhoria do processo. Sempre é importante o usuário conversar com um engenheiro de vocês, ou um engenheiro especializado em alto avanço, antes dele começar a aplicar o processo, porque senão ele pode até se decepcionar, vamos dizer assim. Exatamente, Ricardo. É muito bem observado. Por quê? Quando nós trabalhamos com um conceito novo de usinagem, às vezes aqueles paradigmas do chão de fábrica, eu posso falar com muita propriedade porque eu sou oriundo do chão de fábrica, eles vêm à tona. Um outro exemplo de usinagem acelerada, sem trabalhar com alto avanço, só para poder citar, o uso de materiais avançados, cerâmica ou CBN. Quando você fala que é para trabalhar com uma velocidade de corte, que você sai de 100 metros para 1.000 metros, de novo, estamos aí falando 10 vezes mais. Né? Uhum. Se você não mexer no avanço por volta, você multiplicando por 10 a rotação, o avanço final calculado vai ser 10 vezes maior. Então você imagina um operador que não está acostumado com aquela dinâmica, aquela movimentação. Uhum. A primeira coisa é bater a mão na emergência. Então, ó, pessoal, tem que sempre procurar os universitários aí, hein? Não pode ficar fazendo orelhada, você acaba se decepcionando. Né? Existe o risco, mas num ambiente controlado, fazendo tudo de uma maneira gradativa, passo a passo, é tranquilo, a gente consegue entregar excelentes ganhos. Obviamente que essa relação 10 vezes mais avanço acontece, temos N casos, N depoimentos, muitos relatos de usuários aqui no Brasil que já obtiveram ganhos expressivos nessa ordem, ou até maiores, mas obviamente respeitando a tua condição de equipamento, a tua condição de processo, as próprias limitações da peça, mesmo que não cheguemos aos 10 vezes mais, mas 8, 7, 5 é perfeitamente viável. Ganhou, né? Já ganhou. Então, Poxa, eu acho que tem bastante informação aí pro pessoal. Pessoal, se vocês gostaram aí dessa conversa, tem aí em algum lugar vai aparecer aí os contatos aí da Tunga Alloy para você falar com o Berel ou com algum
responsável lá que pode dar mais informações, né, sobre esse processo de usinagem acelerada e ferramentas de autoavanço. Perfeitamente. Né? Berel, muitíssimo obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço. E espero que vocês tenham gostado. É isso aí, obrigado. Muito obrigado a todos. Valeu, Até a pessoal. próxima. Até a próxima, é isso aí.